Josué 24, verso 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa servirei ao Senhor. Em outra versão fala, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Essa é a sua escolha também? Você e sua casa escolhe servir ao Senhor? Amém. Feche os teus olhos mais uma vez. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Que eu possa estar totalmente dependente de ti, Senhor, neste momento, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. A palavra do Senhor nos traz algo muito especial nessa noite. Fala sobre uma escolha, sobre uma decisão que devemos fazer, o que queremos para as nossas vidas, o que queremos para nós e para a nossa família. Diz a palavra de Deus, então, que Josué reuniu todas as tribos, todos os líderes, convocou ali todos os juízes, todas aquelas pessoas importantes, oficiais, diante de Deus. E ali ele fez um desafio, ele fez uma indagação, ele colocou diante deles ali um questionamento. O que vocês querem para vocês? Vocês querem continuar vivendo de acordo com os deuses dos antepassados, aqueles deuses que seus pais serviram? Vocês querem continuar vivendo de acordo com o que vive a sociedade hoje? Qual a decisão de vocês? E Josué disse, eu já tomei a minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele queria saber qual era a decisão deles. O que eles iriam tomar de decisão. Queridos, nós estamos diante de uma sociedade corrupta, uma sociedade que não ama Deus, uma sociedade que não considera as coisas de Deus. E muitas vezes nós nos amoldamos ao padrão da sociedade. Aquilo que a nossa vida cotidiana nos mostra, aquilo que vemos, né, todas as coisas que compartilhamos, e quando nem percebemos, já estamos fazendo exatamente aquilo que as pessoas estão fazendo, que todos fazem, né? Mas todo mundo faz, né? Então, ele coloca diante das pessoas uma decisão. Romanos 12, verso 2, nos fala para que a gente não venha nos amoldar, para que a gente não venha fazer parte do padrão do mundo, né? Mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos em uma campanha de jejum e oração, estamos buscando a transformação do Senhor nas nossas vidas. E essa transformação, ela ocorre pela palavra de Deus, ela ocorre pela fé, ela ocorre pelo ato de perdoar, ela ocorre pelo Espírito Santo, pela consagração diante de Deus. E nós buscamos essa transformação todos os dias. Queridos, há uma coisa aqui muito importante. O cristão não pode ser igual a todas as pessoas. Ele precisa ser diferente. Ele precisa ter um padrão diferente do mundo. E é exatamente isso que Josué estava colocando. Estava dizendo ao povo, né? O que vocês querem? Vocês lembram como Deus nos tirou do Egito? Como Deus nos livrou dos outros povos, das outras nações? Como Ele abriu o Mar Vermelho? E agora vocês querem continuar vivendo igual? Talvez a gente possa dizer hoje, você lembra quando Deus te resgatou? Você lembra onde você estava? Você lembra quando Deus te curou? Você lembra daquilo que Deus fez para você? Aquilo que Ele fez para mudar a tua vida? Agora, pois, escolhe. Você quer continuar servindo a Deus, mais ou menos? Ou nós queremos servir a Deus de forma integral e fiel? O Senhor, Ele quer, queridos, um relacionamento íntimo conosco. E o Senhor não divide a glória dEle com ninguém. Ele quer que nós sejamos de fato íntegros em tudo que venhamos a fazer. E nesse momento Ele nos faz essa pergunta. Qual é a decisão? O que é que nós queremos? Né? O que é que nós queremos para a nossa vida e para as nossas famílias? A gente não pode simplesmente chegar aqui, né, e cantar, né?
Eu e minha casa serviremos a Deus. Vou parar por aqui, tá, gente? E se puder tirar da live isso aí, por favor, depois, né? Pode tirar. Vou deixar para a Aline, né, para as pessoas que sabem cantar. Mas a ideia, queridos, é que eu não posso chegar aqui e cantar, né? Que eu e minha casa serviremos a Deus, mas a minha casa é um campo de batalha. Pais que não respeitam seus filhos, filhos que não honram seus pais, maridos que não amam as suas esposas, esposas que não respeitam o marido. Não adianta, querido, não adianta eu chegar aqui e adorar o Senhor, não adianta eu cantar, não adianta eu levantar as minhas mãos e depois eu sair daqui e voltar à minha vida antiga. Eu preciso de uma mudança. E a palavra do Senhor nos diz algo muito especial sobre isso. Filhos, honrem os seus pais. Honre os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo na tua vida possa correr bem e para que você possa viver longos dias. A Bíblia também ensina que os pais não devam aborrecer os seus filhos, que possam tratar de acordo com aquilo que orienta a palavra de Deus. E os maridos, amem as suas esposas. E amar significa algo muito profundo. O padrão de Deus é muito elevado. Não é amar de qualquer jeito. Significa que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Você está disposto a entregar a sua vida pela sua esposa? É uma reflexão que a gente precisa fazer. E a Bíblia também ensina para que as esposas respeitem os seus maridos. Amém? Mulheres, esposas, respeitem os seus maridos, principalmente em público. Não envergonhe seu marido, principalmente diante dos seus filhos. A palavra do Senhor nos diz, não é eu que estou falando, em Efésios 5,33 diz o seguinte: portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém, queridos? Que possamos mudar. A gente precisa entender que um casamento saudável é um ato de decisão, né? Você pode decidir, eu quero um casamento abençoado para a minha vida. É uma decisão, queridos, e essa decisão nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias nós precisamos tomar essa decisão. Amar é uma decisão, muito mais que um sentimento. A gente precisa considerar que Deus nos amou de uma tal maneira, Ele escolheu nos amar. Ainda quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos longe da sua presença, Ele nos amou de uma tal maneira. De uma tal maneira que o apóstolo João sequer conseguiu ali declarar e dizer que maneira era essa, que Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, que morreu por nós. Quando nós entregamos a nossa oferta, seja ela o nosso louvor, seja ela a nossa oferta financeira, o nosso serviço, nós entregamos a Deus aquilo que Ele nos deu, porque tudo que temos vem dEle, mas Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o seu próprio Filho. Ele não nos entregou qualquer coisa. Ele poderia ter mandado um anjo, poderia ter mandado qualquer outro ser celestial, mas Ele mandou o seu Filho, porque Ele te ama, e nós precisamos também amar. Nós ouvimos sobre isso ontem, né, Flávio? Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, diz a palavra do Senhor. Queridos, precisamos tomar uma atitude de perdoar. O perdão, acima de tudo, acima de uma decisão também, ele é um ato de obediência a Deus. E a gente não precisa sentir para perdoar. O perdão, na verdade, ele é uma decisão que nós fazemos. Eu não preciso estar sentindo vontade de fazer isso. Perdoe. É o que diz a palavra do Senhor. Nós precisamos perdoar. Escolher viver os propósitos de Deus para a nossa vida também é uma decisão. É um ato de fé. Nós vivemos, queridos, por fé e não por aquilo que nós vemos. É isso que nos diz a palavra do Senhor. E quais têm sido os ídolos na sua vida? Quais têm sido os deuses que tomaram o lugar de Deus na tua vida? Talvez você possa dizer assim, mas como é que eu posso, pensar nisso? De que maneira eu posso imaginar que um cristão vai estar idolatrando ou vai estar seguindo outros deuses? Queridos, a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, quero que você acompanhe na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, verso 23,
ele fala algo muito importante para nós. Primeira Samuel, capítulo 15, verso 23, a parte A do versículo, fala sobre a idolatria que podemos praticar em algum momento. E ela diz o seguinte: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro, ou na arrogância, ou na obstinação, como está nessa versão aqui, ou no orgulho, é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Amém? A arrogância de dizer assim, eu não preciso de Deus, eu posso ver a minha vida da forma que eu quero, e ninguém tem a ver nada com isso, ninguém tem a ver com a minha vida, nem Deus. Isso é uma idolatria. O orgulho, precisamos deixar de ser orgulhosos, precisamos de fato voltar a viver de acordo com a vontade de Deus, queridos. A palavra do Senhor nos ensina, lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. E se você ainda não tomou uma decisão, uma escolha, escolha hoje. Hoje é o dia para você escolher. Que você e sua casa possam escolher servir ao Senhor. Algumas pessoas fizeram uma decisão importante, e nós tomamos decisões todos os dias. E na vida cristã não é diferente. Nós precisamos tomar a decisão de viver uma vida integral diante do Senhor. Josué disse, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E tem uma mulher, que está no livro de Josué também, a partir do capítulo 2, que ela morava nos muros de Jericó, uma mulher chamada Raabe, e a Bíblia diz que ela era uma meretriz, e que ela precisou tomar uma decisão que valeu a sua vida, e a vida da sua família. Diz a palavra de Deus que Deus entregou a cidade de Jericó a Israel, e Deus disse que iria destruir aquela cidade, que ela seria conquistada, e que todos seriam aniquilados. E Josué enviou então 2 espias para ver aquela terra, para verificar e para ver aquilo que poderia ter ali de bom, para fazer o reconhecimento da terra. E aqueles homens ficaram hospedados ali na casa daquela mulher, de Raabe. E essa notícia chegou até o rei de Jericó. E o rei de Jericó mandou ir até lá. As pessoas diziam, olha, entrega esses homens, porque eles são espias, eles estão aqui para reconhecer a terra. E ela estava diante de uma decisão. Raabe poderia ter pensado o seguinte, quem sabe eu consigo um favor do rei, quem sabe eu entrego esses homens e vou ter algum favor do rei, quem sabe eu vou levar alguma vantagem. Mas ela sabia o que passava fora dos muros de Jericó, ela conhecia o poder de Deus, ela sabia como Deus abriu o mar vermelho, como Deus aniquilou todos os povos que enfrentaram Israel. Ela sabia que o Deus era muito poderoso, que o Deus de Israel era muito poderoso, e que aquele povo ali, aquela cidade seria destruída. E ela tomou uma decisão. Ela escondeu aqueles homens, ela disse que eles já tinham ido embora, e depois ela ajudou eles a fugir da cidade, e disse, mas tem uma condição, poupe a minha família, a minha família e todos da minha casa. Diz a palavra de Deus então que assim se fez, que Raabe foi salva da destruição, e ela passou a fazer parte do povo de Israel. Ela e sua família foi salva por uma decisão que ela tomou. Uma decisão que poderia custar a sua vida, mas ela sabia que Deus era muito maior para proteger. Queridos, em alguns momentos as nossas decisões vão nos custar alguma coisa, vai ser caro, nós vamos precisar abandonar alguma coisa que nós gostamos, que nós amamos e que nós temos até como ídolos, mas nós precisamos abandonar por amor a Deus, porque sempre teremos um resultado muito melhor. Deus tem muito mais para nos oferecer do que aquilo que aparentemente seria uma vantagem. Ela poderia pensar em uma vantagem, de receber alguma coisa, mas ela decidiu mudar de vida, decidiu completamente ali mudar a sua história no momento em que ela escolheu abandonar a sua vida de pecado e viver para Deus. E tem uma história muito interessante também de uma outra mulher que eu acho muito bonita a história, e é muito legal de ler esse livro, é um livro muito interessante, muito gostoso, que é o livro de Esther. É um livro bem curtinho, bem interessante, e lá fala sobre um rei, o rei Xerxes, em hebraico, Assuero, você vai ver em outra versão, que era rei da Pérsia. E um dia esse homem ele começou a fazer um banquete para todos os seus nobres, os seus oficiais, e após 7 dias de festividade, ele já estava bem alegre com o vinho,
Ele já tinha mostrado ali toda a sua riqueza, agora ele queria mostrar aquilo que ele achava mais precioso, que era a sua rainha, sua esposa. E ele manda chamar a sua esposa. Ele manda chamar Vasti e diz que ela precisa vir com a coroa real, para que todos contemplem a sua beleza. E a rainha diz para ele o seguinte: não vou, não estou afim de ir. E ela não queria ir, ela estava dando um outro banquete também para as mulheres, e ela disse que não ia. E naquele momento o rei ficou envergonhado e chamou os seus sábios e disse: agora, o que eu faço? Né? Qual decisão eu vou tomar? O que diz a lei? E um dos seus conselheiros disse: olha, rei, Vasti não desonrou somente, né, ela não ofendeu somente o rei, mas a todos os homens desse império. E agora os homens vão ouvir qual foi a atitude da rainha e não vão mais respeitar os seus maridos. Também vão envergonhar os seus maridos. E ali disse então que ele deu um conselho: emita um decreto para que Vasti não se aproxime mais do rei, para que ela não entre mais na presença do rei, e dê a coroa dela a uma outra mulher melhor do que ela. E isso agradou o rei naquele momento, ele estava muito irado com tudo aquilo que aconteceu, e diz a palavra de Deus então que passou-se um tempo e o rei se lembrou de Vasti. Talvez ele sentiu saudade, né, da sua esposa, só que tem um detalhe: o decreto real, o decreto medo e persa, ele não poderia voltar atrás, nem mesmo o rei poderia mudar o decreto. Então, para que ele não voltasse atrás e perdesse ainda mais, né, ali aquilo que ele considerava como seu orgulho, os seus conselheiros deram a ele uma ideia: faz o seguinte, chama várias mulheres, traz mulheres, as virgens mais belas que existem no império, e faz uma escolha, para que uma delas se torne a sua rainha. Diz a palavra de Deus então que dentre essas mulheres, tinha uma mulher linda, atraente, a palavra de Deus nos diz, que era Radassa, né, Radassa, que em persa quer dizer Esther, e a palavra de Deus nos diz que ela era criada pelo seu tio, seus pais haviam morrido, e ela foi criada por um judeu chamado Mardoqueu, né, que era um homem temente a Deus, e a criou como filha. E Esther então estava entre aquelas mulheres, só que Esther era muito agradável, sempre que ela chegava no lugar, ela agradava todas as pessoas, ela não era somente bela, ela também era muito agradável. E quando ela chegou no harém, o responsável pelo harém também se agradou dela, e colocou ela no melhor lugar. E aquelas mulheres então passaram por um período, para poder ser apresentada ao rei, um período de 12 meses, fazendo um tratamento de beleza. Imagina vocês mulheres aí, né? Tudo pago pelo rei, perfumes, especiarias, aromáticas, todo tipo de coisa boa que você possa imaginar por 12 meses. Fica a dica aí para os maridos, pagar pelo menos um dia, né, de beleza aí para as mulheres. Amém? Um mês, né? Foram 12, né? Um mês já dá, né? Certo, Nini? Quem pode dar glória a Deus aí? Amém. Amém. E diz a palavra de Deus então que chegou o dia de Esther se apresentar ao rei. Queridos, quando ela chegou na presença do rei, o rei não resistiu, disse: é essa mulher. Ele ficou apaixonado, ele disse: não tem outra, é ela, né? E daí ele entregou então a coroa a Esther, e ela se tornou ali rainha, né? E acontece que em determinado momento aparece um inimigo, porque quando parece que a nossa vida está muito boa, né? Quando nós entregamos a vida para Jesus, e nós dissemos: agora minha vida vai mudar, tudo vai melhorar, e aí começa a piorar, né? E aí diz a palavra de Deus: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Então começa uma perseguição, né? E o rei ali, ele coloca um homem, né, Ramã ou Amã, não sei a pronúncia correta, já ouvi as duas formas. Ele coloca Amã ali como um dos principais dos seus nobres, e todos os servos precisavam se curvar até ele. Só que tem um homem que não faz isso. Diz a palavra de Deus então que todos eles se curvam, com exceção de Mardoqueu, porque ele só se curvava diante do Senhor. E aquilo começa a irar aquele homem, ele diz: eu vou matar esse cara, não é possível, né? Todos se curvam menos ele. E ele chega diante do rei e fala: ó rei, tem um povo aí, ó, diferente do nosso povo, que não segue as nossas leis, que não, né, segue os nossos deuses, vamos decretar a destruição e a morte de todos eles.
Ele sabia que ele era judeu. E o rei tirou o seu anel, então ali foi lá, a mãe escreveu cartas, né, dando uma recompensa a todos que matassem os judeus. E diz a palavra de Deus então que Mardoqueu ficou muito triste, né, ele começou a chorar e sair pela cidade, ele rasgou as suas vestes, né, e se cobriu de cinzas. E Esther soube disso e procurou saber o que estava acontecendo com seu tio, né, por que ele estava ali, né, naquela situação, e enviou os oficiais até ele para saber o que era, e então ele deu uma cópia do decreto para ela, e disse: olha, intercede pelo nosso povo. Queridos, nesse momento, Esther precisava tomar uma decisão, viver no conforto do palácio, ou ter que se arriscar, porque também ela era do povo de Israel, e o decreto também era para ela. E ela pensou e disse, olha, ela temeu, e disse o seguinte: olha, eu não posso me apresentar diante do rei se ele não me chamar, porque qualquer pessoa que se apresentar diante do rei sem ser chamado, é um decreto de morte, a não ser que ele estenda o seu cetro e tenha misericórdia dessa pessoa. Então diz a palavra de Deus que Esther se apresentou diante do rei, né, que ela tomou ali coragem. O próprio Mardoqueu falou para ela: olha, não pense que por você, né, ser a rainha, tua vida vai ser poupada, não pense que por você estar no palácio, você vai continuar viva, porque o decreto também é para ti, você vai morrer e todos da tua família também, né? Mas tem um porém, ele fala algo muito especial, ele diz o seguinte: ainda que você não se levante para fazer aquilo que Deus te chamou, Deus vai chamar outra pessoa. E assim também é conosco, queridos. Deus coloca uma decisão diante de nós, mas se a gente não quiser tomar posição, Deus escolhe outra pessoa. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, queridos, não somos nada. Nós estamos pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor que nos alcançou. Diz a palavra de Deus então, que ele disse o seguinte: pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família de seu pai, morrerão. E quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E agora Deus te pergunta: quem sabe não foi para este momento que Deus te chamou para esta igreja? Quem sabe não foi para este momento que Deus te chamou para o reino de Deus? Quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou naquele emprego? Quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou na tua família, que você nasceu nessa família, para que você faça a diferença onde você está? E Esther tomou uma posição, ela tomou coragem e disse: eu vou, jejua por mim, peça que o povo faça o jejum também, as minhas servas vão jejuar junto comigo por 3 dias para que eu possa me apresentar diante do rei. E ela foi até o rei, ela se apresentou diante do rei, ela disse que ainda que isso custe a minha vida, se eu tiver de morrer, eu morrerei. Queridos, hoje nós temos a liberdade de cultuar o Senhor, as nossas portas estão abertas, ninguém vai invadir agora e impedir o culto. Temos inclusive uma legalidade, uma autorização legal diante da lei dos homens. Nós temos amparo na nossa Constituição que proíbe que o culto seja interrompido, mas vai chegar um dia em que nós não poderemos cultuar o Senhor dessa forma. E você está pronto para que, se for necessário morrer pelo Evangelho, você entregar a sua vida? Difícil, né? Mas a gente precisa pensar que morrer é lucro e viver é Cristo. É difícil, porque nós amamos a nossa vida, nós amamos a nossa família, mas se for necessário, se custar a nossa vida, queridos, nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus. Diz a palavra do Senhor então que Esther foi até o rei, e quando o rei viu Esther, né, provavelmente ele lembrou do decreto, mas ele disse: eu não vou deixar, né, Esther morrer, sou apaixonado por ela, não vou deixar que isso aconteça. E diz a palavra de Deus então que o rei imediatamente lá estendeu o cetro para ela e diga: rainha Esther, o que você quer? O que você deseja? Né, o que está te afligindo? Se for necessário até metade do meu reino, isso que é um cara apaixonado, né? Até a metade do meu reino eu te entrego, né? Fala, Deus, oh, glória. E ele: o que é a rainha Esther? Eu imagino até que a fala dele deve ter mudado, né? Mais suave, né? Qual o seu pedido? Né? Me pede até metade do meu reino, pede o que você quiser, né?
E ela disse, eu tenho um pedido. Ela disse, eu tenho um pedido para fazer para o rei. Eu quero que você vá para um banquete comigo. O rei, ótimo, né? Poxa, minha esposa, minha amada esposa está me convidando para um banquete, que coisa boa, né? E daí ela disse que tinha um pedido a fazer para ele, e nesse banquete ela pediu também que Amã estivesse ali, aquele que era o inimigo, né, do povo de Israel. Diz a palavra de Deus então que no momento que eles se encontram ali naquele banquete, ela fala, olha rei, nós estamos num momento de aflição, porque a minha vida está correndo perigo e a vida do meu povo. Nós fomos vendidos, né, para o extermínio, para morrer. E o rei fica desesperado, diz, quem que faria isso? Quem teria coragem de fazer isso com você e com o teu povo? Né? Ele disse, olha, Amã, é esse cara aqui, ó, que está aqui conosco, ele que quer matar o nosso povo. E naquele momento, então, o rei manda enforcar Amã na mesma forca que ele tinha feito para Mordecai. Ele tinha feito uma forca para matar o seu inimigo. E a partir daquele momento, queridos, Mordecai foi honrado diante do rei, se tornou o segundo homem na presença do rei. Sabe por quê? Porque ele honrou a Deus. Esté também foi honrada diante de Deus, porque ela tomou atitude no momento em que foi necessário. Queridos, no momento em que Deus te chamar, o povo de Deus foi poupado por causa dessa mulher e por causa da atitude de Mordecai. E também quando nós tomamos atitude, queridos, a nossa família é alcançada, é poupada por Deus. E nós temos um compromisso, queridos, de levar a nossa família para o céu, de levar a nossa família para a Nova Jerusalém, para viver com Deus. E depende de nós, depende de cada um de nós, da nossa decisão, da decisão que tomamos. Temos ainda 4 homens, que a Bíblia fala, homens que honraram a Deus de uma forma muito especial. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram para a terra da Babilônia ainda muito jovem. A palavra de Deus nos diz que eles chegaram ali, ainda muito jovem, talvez com uma idade de 15, 16, 17 anos, por aí, e eles tiveram que tomar uma posição diante daquilo que eles estavam vendo. Ao primeiro momento foi oferecido a eles a comida do rei, para que eles comessem a mesma comida que o rei comia. E Daniel, diz a palavra do Senhor no capítulo 1, verso 8, que ele intentou no seu coração firmemente, ele tomou uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele sabia que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos, e ele adorava o único Deus verdadeiro, e disse, eu não quero essa comida. Primeira atitude dele, né? Ele e seus amigos fizeram um jejum daquela comida durante 3 anos, né? E comeram apenas legumes, e depois disso eles se tornaram muito mais sábios do que todos os outros, né? Primeiro fizeram um teste de 10 dias, depois passaram 3 anos, porque eles não queriam se contaminar com o pecado. Que a gente possa firmemente também tomar essa decisão, de não se contaminar com aquilo que desagrada a Deus. E depois, em outros momentos, esses homens foram provados, né? Em Daniel, capítulo 3, fala que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro, para que todos aqueles que, no momento em que ouvissem ali o som dos instrumentos ali, da cítara, da harpa, né? Da trombeta e da gaita, que se ajoelhassem diante daquela imagem. E esses 3 jovens ali, esses 3 homens, né? Ananias, Misael e Azarias, não se prostraram diante daquela imagem. Todos os homens se prostravam e eles não. E isso chegou diante de Nabucodonosor. O rei perguntou assim, por que vocês não se prostram diante da minha imagem? Todo mundo se prostra, né? E aquele que não se prostrar diante da minha imagem, vai ser lançado numa fornalha ardente. E eles ficaram assim, ó, rei, eu não sei, né? Eu não sei se, quanto a isso, não devemos nem sequer te responder, porque é verdade mesmo. Não vamos pedir desculpa aqui, porque sabemos que nós só temos um Deus, nós só servimos ao único Deus, né? E daí ele disse então que eles seriam lançados na fornalha. E diz a palavra de Deus, queridos, que eles disseram ao rei o seguinte, se o nosso Deus a quem servimos nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas fica sabendo de uma coisa, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a tua imagem. Sabe o que aconteceu com eles, queridos? Eles foram lançados na fornalha. E a palavra de Deus nos diz algo muito maravilhoso que eu quero que você acompanhe na tua Bíblia aí. Abre em Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 24,
que fala algo muito maravilhoso para quem honra a Deus. Qual é o resultado? Daniel, capítulo 3, verso 24, já está aqui também no telão. Diz assim a palavra do Senhor, que eles foram lançados ali, né? Os 3 homens foram amarrados. Diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como filho dos deuses. Amém? Jesus estava ali com eles. O Senhor havia enviado o livramento para eles, havia enviado ali o livramento para eles. E diz a palavra de Deus que eles saíram dali ilesos, né? Que nem a sua roupa tinha cheiro de fumaça, né, que os seus cabelos não foram queimados. Diz a palavra de Deus também que Daniel também honrou a Deus com a sua atitude. Houve um momento em que foi realizado um decreto, está lá no capítulo 6 do livro de Daniel, em que os homens não poderiam fazer pedido a qualquer outra pessoa, a qualquer outro Deus, que não ao rei, né? E diz a palavra de Deus então que aqueles homens queriam de alguma forma encontrar uma falha em Daniel, e sabia que não podia encontrar nada contra ele, porque ele era um homem íntegro diante de Deus. E eles bolaram ali, né, aqueles supervisores que tinham inveja de Daniel, né, aqueles governadores, um decreto para que só pudesse falar e pedir qualquer coisa ao rei. E eles sabiam que Daniel iria quebrar esse decreto, porque ele iria buscar Deus. Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, e como ele já sabia, ele fez exatamente isso. Como ele sempre costumava fazer, ele foi orar a Deus, e daí eles viram, está ali, Daniel está pedindo algo que não ao rei, está pedindo a Deus, e eles foram lá e contaram para o rei, e o rei amava muito, né, diz a palavra do Senhor que amava muito a Daniel, e ficou muito contrariado, porque agora o que eu posso fazer, porque Daniel, né, é um homem que eu amo, como é que eu vou livrar ele? Mas havia um decreto, não tinha como voltar atrás. Diz a palavra de Deus então que Daniel foi lançado na cova dos leões. E eu quero acompanhar com vocês também aqui no capítulo 6, no verso 19, que diz o seguinte, Daniel capítulo 6, verso 19, e logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-los dos leões? E Daniel então respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, o Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que nos livra da morte, o Deus que nos livra do fogo, nos livra da aflição. Talvez você está passando por uma provação nesse momento difícil, talvez algo que para você é como estar numa fornalha, talvez o teu sentimento seja de tanta tristeza que você não consiga ver nenhum tipo de solução. Mas eu quero dizer, querido, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Honre ao Senhor com as tuas atitudes. Daniel honrou a Deus, os seus amigos honraram a Deus, e a palavra nos ensina que quando nós honramos a Deus, Ele nos honra. 1 Samuel 2,30 fala: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Daniel foi colocado em lugar de honra, né? Ele se tornou ali uma das pessoas responsáveis por todos os governadores, ali por 40 governadores, e seus amigos também se tornaram ali responsáveis, encarregados também em algumas províncias, e ele prosperou durante o reinado de Dário, do Ciro e também de Nabucodonosor. Ele foi próspero onde quer que ele passou, porque ele honrou a Deus. E é importante, queridos, para concluir nesta noite, que você tome uma decisão, que você faça uma escolha de servir ao Senhor. Assim como Josué fez uma escolha, Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que assim também você possa fazer. Raabe tomou uma decisão, ela morava nos muros de Jericó, mas ela tomou uma decisão de não ficar em cima do muro, ela escolheu servir a Deus, ela escolheu mudar de vida,
Esther escolheu cumprir o propósito de Deus, ainda que isso lhe custasse a sua própria vida. Daniel e seus amigos intentaram em seu coração em não se contaminar, em servir a Deus. Davi tomou atitude também, diante do seu pecado. Ele se arrependeu do seu pecado e se voltou novamente para Deus. O filho pródigo, ele tomou uma atitude de voltar à casa do pai. E quem sabe nesta noite, querido, talvez você tenha caminhado por tantos lugares, e quem sabe essa noite é a noite de você voltar para a casa do pai. Quem sabe seja o momento de você tomar uma decisão diante de Deus, e não ficar somente vivendo uma vida igual a todo mundo. Deus te chama para tomar uma decisão, para escolher viver de acordo com Ele, de acordo com a sua vontade. Tome uma decisão diante do Senhor, queridos. Vamos ficar de pé nesse momento? Feche os teus olhos enquanto louvamos ao Senhor. Se você sentir o desejo no teu coração de entregar a tua vida a Ele, você tem liberdade de entregar a tua vida ao Senhor. Se você quer realmente tomar uma decisão e dizer, eu e minha casa, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor, eu quero tomar uma atitude, eu quero escolher a Deus. Escolha a Deus, querido. Tome uma atitude diante do Senhor. Enquanto louvamos a Deus, se você quer tomar essa atitude nessa noite, você tem a liberdade de vir aqui à frente, diante das pessoas e diante de Deus, e colocar a tua vida diante dEle. Entrega o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado e vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Aleluia. Todo dia as propostas Glória a Deus. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo Santo, dia santo é o teu nome, pecado Senhor. vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Queridos, Senhor, não se preocupe com quem está te olhando, não se preocupe com as pessoas, mas tome uma atitude nesse momento diante de Deus. Tome uma atitude de escolher a Deus, independentemente de qualquer pessoa, independentemente de qualquer sentimento, que você tome uma atitude de escolher a Deus. Escolha que você e a sua casa servirão ao Senhor. sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia.
Deus, aleluia, Senhor. Toda glória, toda honra a Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por essas vidas, Pai, que escolheram a Ti, Senhor. Que escolheram viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Deus. Pai, que Tu possa invadir o Teu coração, Deus, com o Teu Espírito Santo, Senhor. E que a cada dia eles tomem a decisão. Que a cada dia, Senhor, cada um de nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a cada dia nós, diante, Senhor, do pecado, diante das propostas, Senhor, que nós viemos escolher a Deus. Escolha Deus, escolha servir o propósito de Deus na tua vida. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, Pai, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Não dá vontade de parar, né? Escolha Cristo todos os dias. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero agradecer aos queridos que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecer, então, que vocês possam estar conosco acompanhando os nossos cultos nas próximas oportunidades. Amém?